Seção 13. Dos químicos. Artigo 325. É livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observadas as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas na presente seção. A. Aos possuidores de diploma de químico, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido, no Brasil, por escola oficial ou oficialmente reconhecida. B. Aos diplomados em Química por Instituto Estrangeiro de Ensino Superior, que tenham, de acordo com a lei a partir de 14 de julho de 1934, revalidados seus diplomas. C. Aos que, ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693 de 12 de julho de 1934, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-Lei nº 2.298, de 10 de junho de 1940. Parágrafo 1º. Aos profissionais incluídos na linha C deste artigo, se dará, para os efeitos da presente seção, a denominação de licenciados. Parágrafo 2º. O livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros, quando compreendidos: a. Nas alíneas A e B, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam, legitimamente, na República, a profissão de químico em a data da promulgação da Constituição de 1934. B. Na linha B, se a seu favor militar a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos respectivos diplomas. C. Na linha C, satisfeitas as condições nela estabelecidas. Parágrafo 3º. O livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação do serviço militar, no Brasil. Parágrafo 4º. Só aos brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior. Artigo 326. Todo aquele que exercer ou pretender exercer as funções de químico é obrigado ao uso de carteira de trabalho e previdência social, devendo os profissionais que se encontrarem nas condições das alíneas A e B do artigo 325, registrar os seus diplomas de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 1º. A requisição de carteira de trabalho e previdência social para uso dos químicos, além do disposto no capítulo da identificação profissional, somente será processada mediante a apresentação dos seguintes documentos que provem: a. Ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro. B. Estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e políticos. C. Ter diploma de químico, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, expedido por escola superior oficial ou oficializada. D. Ter, se diplomado no estrangeiro, o respectivo diploma revalidado nos termos da lei, e haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado serviço militar no Brasil. F. Achar-se o estrangeiro, ao ser promulgada a Constituição de 1934, exercendo legitimamente, na República, a profissão de químico, ou concorrer a seu favor a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos diplomas dessa especialidade. Parágrafo 2º. A requisição de que trata o parágrafo anterior deve ser acompanhada: a. Do diploma devidamente autenticado no caso da linha B do artigo precedente, e com as firmas reconhecidas no país de origem e na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ou da respectiva certidão, bem como do título de revalidação, ou certidão respectiva, de acordo com a legislação em vigor. B. Do certificado ou atestado comprobatório de se achar o requerente na hipótese da linha C do referido artigo,
ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693 de 12 de julho de 1934, no exercício efetivo de função pública, ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, devendo esses documentos ser autenticados pelo delegado regional do trabalho, quando se referirem a requerentes moradores nas capitais dos estados, ou coletor federal, no caso de residirem os interessados nos municípios do interior. C. De 3 exemplares de fotografia exigida pelo artigo 329 de folha com as declarações que devem ser lançadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social de conformidade com o disposto nas alíneas do mesmo artigo e seu parágrafo único. Parágrafo 3º. Reconhecida a validade dos documentos apresentados, o Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou os órgãos regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre, registrarão, em livros próprios, os documentos a que se refere a linha C do parágrafo 1º e, juntamente com a Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida, os devolverão ao interessado. Além dos emolumentos fixados no capítulo da identificação profissional, o registro do diploma fica sujeito à taxa de 30 cruzeiros. Artigo 328. Só poderão ser admitidos a registro os diplomas, certificados de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido regularmente reconhecidas por tabelião público e, sendo estrangeiros, pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, acompanhados estes últimos da respectiva tradução, feita por intérprete comercial brasileiro. Parágrafo único. O Departamento Nacional do Trabalho e as delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados, publicarão, periodicamente, a lista dos químicos registrados na forma desta seção. Artigo 329. A cada inscrito, e como documento comprobatório do registro, será fornecida pelo Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou pelas delegacias regionais, nos estados e no território do Acre, uma carteira de trabalho e previdência social numerada, que, além da fotografia, medindo 3 por 4 centímetros, tirada de frente, com a cabeça descoberta, e das impressões do polegar, conterá as declarações seguintes. A. O nome por extenso. B. A nacionalidade e, se estrangeiro, a circunstância de ser ou não naturalizado. C. A data e lugar do nascimento. D. A denominação da escola em que houver feito o curso. I. A data da expedição do diploma e o número do registro no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. F. A data da revalidação do diploma, se de instituto estrangeiro. G. A especificação, inclusive data, de outro título ou títulos de habilitação. H. A assinatura do inscrito. Parágrafo único. A carteira destinada aos profissionais a que se refere o parágrafo 1º do artigo 325 deverá, em vez das declarações indicadas nas alíneas D e E, F deste artigo, e além do título licenciado, posto em destaque, conter a menção do título de nomeação ou admissão e respectiva data, se funcionário público, ou do atestado relativo ao exercício, na qualidade de químico, de um cargo em empresa particular, com designação desta e da data inicial do exercício. Artigo 330. A carteira profissional, expedida nos termos deste secção, é obrigatória para o exercício da profissão, substitui em todos os casos o diploma ou título e servirá de carteira de identidade. Artigo 331. Nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao exercício profissional de químico, se não à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente seção,
E essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais e todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico. Artigo 332. Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química, em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão. Artigo 333. Os profissionais a que se referem os dispositivos anteriores só poderão exercer legalmente as funções de químicos depois de satisfazerem as obrigações constantes do artigo 330 desta seção.